80% dos casos de tuberculose no mundo estão concentrados em apenas 22 países. O Brasil é um deles. O país registra 71 mil novos casos a cada ano e mais de 4 mil mortes, o que faz da doença um sério problema de saúde pública. Mas por que a tuberculose ainda mata tanta gente se desde a década de 60 ela já tem tratamento gratuito e cura? E como o Sistema Único de Saúde, o SUS, vem se organizando para mudar essa realidade? Fique com a gente que você vai saber. O Ligado em Saúde já está no ar. Quem vai dar essas respostas para a gente é o médico pneumologista Miguel Ijar. Ele é coordenador do Centro de Referência Professor Hélio Fraga, aqui da ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Como vai? Prazer em te receber. Prazer meu estar aqui no Ligado em Saúde. Obrigada. Miguel, vamos começar falando das causas da tuberculose? O que provoca a tuberculose? Explica pra gente. A tuberculose é uma doença tão antiga que se confunde até com a história do próprio homem, né? Porque ela é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente. Então é um bacilo, né? Um micróbio que passa principalmente pela tosse, pelo espirro, mesmo pela fala, de pessoa a pessoa. Esse bacilo fica no ar e ele entra pelas vias aéreas, se localiza no pulmão e dali ele vem a causar a doença. A transmissão, então, supostamente é até fácil, né? É simples. Não é tão fácil, porque tem que ter um contato, vamos dizer assim, mais íntimo e permanente e prolongado com uma pessoa doente. Certo. Não é um contato eventual. Então, é necessário que a pessoa conviva, de certa forma, ou em casa, ou no trabalho, algum ambiente que propicie. Um ambiente fechado, na maior parte das vezes. Mal iluminado, mal ventilado. Porque se o ambiente é iluminado, é ventilado, a possibilidade do bacilo ficar em suspensão no ar é muito pequena. Então, E o que se fala é que em torno de 1/3 da população mundial deva ter o bacilo, né? Deva ter esse micróbiozinho. Isso é um dado impressionante, né? Porque seriam, no mínimo, aí mais de 2 bilhões de pessoas carregando bacilo. Provavelmente eu devo ter o meu bacilo aqui. Mas o que isso quer dizer? Porque essas pessoas nem todas desenvolvem. Não adoece. Ainda bem, né? Imagina se nós tivéssemos 2 bilhões de pessoas com tuberculose. Não teria saúde pública que resolvesse essa questão. Mas, de qualquer jeito, tem fatores que levam a pessoa a vir adoecer. Então, vamos dizer assim, a gente tendo um contato, quanto mais idade, mais probabilidade de você vir a ter contato e se infectar, que a gente chama, né? Pegar o bacilo. Isso não quer dizer que está doente. Então, por que eu adoeço? Tem que haver algum fator que mexa com a minha imunidade para eu vir a adoecer. Tem um exemplo assim, muito emblemático que é a questão da AIDS. Por que a AIDS é muito associada com tuberculose? Porque a AIDS quebra a defesa imunitária do organismo, né? Isso, naturalmente é uma doença que vai abaixar a sua defesa, seu sistema imunológico. Se você, por acaso, está com o bacilo, a possibilidade dele vir a se desenvolver é grande. Isso acontece com várias outras doenças, não é só com a AIDS, com a diabetes, né, com câncer, qualquer doença que leve à redução da imunidade do organismo e a pessoa estando infectada pode vir a aparecer. Tem outros fatores que não são só associados à doença. A própria, vamos dizer, pobreza como causa maior. Por que pobreza? Não é a pobreza que leva à tuberculose, mas a pobreza, geralmente a pessoa não tem recursos, se alimenta mal, mora mal. Isso tudo são fatores sociais, por isso que se diz que a tuberculose tem um componente muito forte social. Quer dizer, uma doença social, 95% né? da tuberculose no mundo estão em países subdesenvolvidos. Né? Nessa escala aí, nesse grupo dos 22 países, né, que concentram 80% dos casos, é coisa pra caramba, né? Muita coisa. O Brasil está em que posição aí? Porque, veja só, esses 80% de casos são 8 milhões e 800 mil casos por ano. É muito caso, né? Muita coisa. O Brasil, ele contribui por ano com casos novos, quer dizer, que a pessoa tem a tuberculose pela primeira vez, com 71 mil casos, como Mas você ele está em que lugar? Ele está em 17º. 17º lugar. Porque é muito caso, 71 mil casos, o Brasil é um país muito grande, né? Então, são muitos casos para a gente resolver. Só os casos novos, porque a gente ainda tem um contingente aí de torno de 10 mil, são pessoas que já tiveram tuberculose e têm a tuberculose novamente. Então ela pode retornar, pode ser reincidente? Pode. Certo. Agora, você trouxe então para a gente que é uma doença muito ligada às condições sociais, né? Condições de moradia, de alimentação.
ruins, né, precárias, lugares com pouca luminosidade, pouca circulação de ar. Às vezes casas onde muitas pessoas moram juntas, né, que são tipicamente também casas onde o poder aquisitivo é menor. Agora, em que regiões do Brasil isso está mais concentrado? Há também esse mapeamento? Existe, onde que a tuberculose está mais presente? Existe. Eu diria o seguinte, o Brasil é uma ficção, né? Porque é um conjunto de situações diversas. Então, se você for reduzir, o Brasil tem uma incidência, que a gente diz 71 mil casos. Se você for ver pela força na população, ela está concentrada em lugares como você descreveu. Então, hoje no Brasil, praticamente todas as capitais têm periferias. Então, às vezes você tem um estado que tem baixa incidência, mas se você for nas populações faveladas ou em condições precárias, ali você vai ter alta incidência. Mas se nós formos falar por estado, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro é a maior incidência do Brasil. Olha proporcional à população. Né? Em números absolutos é São Paulo, porque a população é maior. Mas o Rio de Janeiro é a maior população. E dentro do Rio de Janeiro você tem que ir vendo os municípios. Aí você vem para o município do Rio de Janeiro, vem para a Baixada Fluminense, onde tem maior tuberculose. E se você for ainda para dentro desses municípios, onde é que está mais concentrado? Nas populações faveladas. Rocinha, né? Rocinha, tem por exemplo, tem uma incidência 4 vezes maior do que a incidência média do Rio de Janeiro. É muito alto. É alto por causa das condições que a gente falou, né? E como é que essa pessoa pode desconfiar que ela está com tuberculose? A gente destacou alguns sintomas, Miguel. Sim. Eu quero que você comente. Pois não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, essa é a mais conhecida delas, né? Tosse com ou sem catarro por 3 semanas ou mais. Como é que é essa tosse? Veja bem, é muito comum a pessoa dizer assim, eu estou com uma tosse normal. Primeiro, tosse que é uma não é tosse normal. normal? Então, geralmente é a tosse do fumante, né? Que também não é normal, porque já é um sintoma de que ela pode vir a ter uma bronquite crônica, né? Uma doença obstrutiva crônica. Mas, assim, se a pessoa estava bem, né? De repente ela começa a tossir e começa a manter essa tosse que não melhora por 3 semanas, já é um alerta. Tem que procurar um serviço. Tem que procurar um serviço de saúde. Por quê? Claro que a maioria desses casos não são tuberculose, mas alguma coisa está anormal. Mas nós vamos encontrar tuberculose pulmonar dentro dessas pessoas que estão tossindo há 3 semanas ou mais. Certo. Então, é uma maneira do serviço de saúde detectar e fazer os exames necessários para ver se está doente ou não. Ok. Né? Ela pode vir ou não acompanhada de febre baixa, que pode tá ser ali, à tarde, febre baixa. Geralmente é mais à tarde. Ela é muito acompanhada de suores noturnos, aquela coisa que empapa a cama fica muito molhada, né? A pessoa começa a perder, aí já é um sintoma da própria doença infecciosa, né? A pessoa começa a perder o apetite, começa a perder o peso, e isso são alertas que você tem para você procurar um serviço de saúde da tuberculose. Nós falamos aí da tuberculose pulmonar. Pois é. Existem outros tipos de tuberculose? Existe aí de 10 a 20% de outras formas. Tuberculose pode acometer várias partes do corpo. A mais comum é a tuberculose, do pulmão, que todo mundo conhece. Mas você pode acometer os gânglios, os nódulos que a pessoa tem ali, pode ser tuberculose. Você tem no intestino, você tem a meningite tuberculose, que é uma doença muito grave. Mas rara, não são tão frequentes, né? Quando raras. A gente fala desse tipo de tuberculose, ali associada também à pobreza, né? A tuberculose que está muito presente no Brasil, a gente está falando da pulmonar. Então, nós estamos falando de todas, porque todas elas sempre vai ter um percentual que não é pulmonar. Certo, entendi. Ela acontece, felizmente, em menor escala, mas pode vir a acontecer em vários sítios do organismo. Certo. E como é que é feito o diagnóstico dessa doença, Miguel? Então, vamos falar da pulmonar, que é a mais importante. Vamos lá. Então, por que é importante a pessoa estar com tosse e geralmente acompanhada de escarro, de catarro, né? É porque você pega aquele escarro, faz um exame simples, que você pode visualizar o bacilo. Então, que é um exame... Tem vários exames. Hoje nós estamos até evoluindo para uns exames mais rápidos, porque mais ele é demorado? automatizados. Não, ele não é demorado, mas ele implica que você tem que fazer uma coloração. O laboratório tem que estar a posto, você tem que ter um técnico para visualizar. Mais complexo, digamos, mais complexo. Né? E esse exame, por incrível que pareça, quem descobriu foi o Robert Koch.
Que foi quem descobriu, quem o descobriu bacilo. a causa do bacilo no século XIX. Então e ele é usado muito até antigo. muito antigo, eficaz, mas nós já estamos no século XXI. Então, várias pesquisas vêm evoluindo para testes mais automatizados e mais rápidos para o diagnóstico. O Brasil já tem recomendação, inclusive da Organização Mundial de Saúde, para a utilização desses métodos. O Brasil está na fase de implementação desses testes. Certo. E a gente falou um pouco de como isso está associado, então, a essas condições de pobreza, mas a gente não falou dos grupos, né? Muito se fala, quando a gente fala sobre tuberculose, sobre os grupos de presidiários, população de rua. Isso deve ser ainda mais dramático, né? É dramático. Se você for ver, por exemplo, a população privada de liberdade, ela hoje contribui com 6% dos casos de tuberculose no Brasil. São quase 4.600 casos por ano. Ou seja, e a gente sabe por quê, né? Hoje as questões dos presídios são questão de direitos humanos, né? Na realidade, ali são muitos presídios têm condições completamente desumanas de manutenção das pessoas. Isso favorece tudo aquilo que a gente falou anteriormente, a disseminação, as condições de estresse. Então, é um fator que tem que ser abordado fortemente, essa questão da política de tratamento de tuberculose nos presídios. Porque é chocante mesmo, né? É chocante você ver que... e não é só chocante para os presidiários, porque essa população presidiária, ela circula, né? Ela é liberada, às vezes, com tuberculose, tem visitas, tem os próprios profissionais que trabalham nessa área de presídio. Então, é uma bomba relógio ali dentro que você está mantendo. Então, e hoje tem um programa ainda não totalmente eficaz, voltado para essas populações. Certo. E população de rua também, população de rua também desnecessária, né? Falar, quer dizer, condições péssimas de vida que favorecem e mais difícil de ser abordada, né? Porque até a população privada de liberdade você tem um confinamento que você estaria delimitado naquele espaço. E a população morando em rua, ela fica mais difícil a abordagem e você tem que levar essas pessoas para os abrigos. E os abrigos, né, às vezes, são fatores de disseminação da tuberculose se você não tiver a condição adequada para poder abordar. É complexo. A outra população que vem sofrendo desde que os portugueses aqui invadiram o Brasil, né, em 1500, que a população indígena não tinha tuberculose. Não há relato na nossa população de que houvesse tuberculose. E a tuberculose foi um dos grandes fatores de exterminação de grandes populações de tuberculose. E ainda hoje eles sofrem com a tuberculose. E até hoje a incidência da tuberculose na população indígena é muito grande. Quer dizer, naquele início da colonização, o fator principal era porque não tinham contato com a doença, era uma doença completamente nova, não tinha defesa e as pessoas morriam, né? Hoje tem um fator de algumas populações dessas estarem também empobrecidas, estarem em condições de vida ruins, com alcoolismo, que é o outro fator muito associado. A gente vai falar disso no próximo bloco e também vamos mostrar para você que a tuberculose tem tratamento e tem cura. E o tratamento é gratuito. No próximo bloco você vai ver como é que é. O Ligado em Saúde está de volta. Eu estou conversando hoje sobre tuberculose com o médico pneumologista Miguel Ijár. Miguel, a gente falou então sobre as condições de vida associadas à doença, sobre a questão da AIDS, também outras doenças, né? Mas tem também hábitos que podem deixar as pessoas mais suscetíveis a essa doença, a tuberculose, né? Fala um pouquinho sobre o álcool e as drogas. Então, também são drogas, né? Tanto o álcool quanto claro, é verdade. o crack, principalmente. Drogas lícitas e ilícitas. Né? Que acabam também comprometendo o sistema imunológico da pessoa. Né? Além das condições de vida que às vezes também são precárias. Hoje é mais do que sabido a desgraça que está acontecendo aí com o crack, né? Porque as pessoas, além de terem o vício do crack, elas vivem em condições também precaríssimas, facilitando todas aquelas condições que nós já conversamos anteriormente. Agora, é importante a gente destacar que a gente trouxe aqui questões específicas que podem deixar os indivíduos mais suscetíveis, mas na prática qualquer um pode ter tuberculose, Isso né, Miguel? É importante entender, porque existe, às vezes,
a desinformação sobre a doença, mas existe também o preconceito sobre a doença. Muitas pessoas, às vezes, negam a possibilidade de vir a ter tuberculose, mesmo estando sob risco.